Hoje nós vamos orar pela saúde das nossas famílias. E eu queria aproveitar e dizer para você que amanhã nós também temos um motivo de oração. A gente vai estar orando pela vida espiritual dos nossos lares. E em especial, com ênfase no culto familiar. A gente sabe que na semana de oração da família do ano passado, o pastor Jeú esteve conosco, incentivando esse importante instrumento da família, e ele falou que o culto no lar era como se fosse um altar, não é isso? Um altar que a gente coloca em casa, e é importante que a gente tenha o culto familiar todos os dias. Então, vamos orar amanhã pela vida espiritual dos lares e pelo culto familiar, para que mais famílias de nossa igreja priorizem esse culto. E agora vamos orar pela saúde das famílias. Vamos nos ajoelhar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos em Tua casa te louvando. Agradecemos também porque o Senhor cuida de cada um de nós de modo especial. O Senhor atende às nossas necessidades, supre tudo aquilo que precisamos. Nós te agradecemos. Colocamos em Tuas mãos, mais uma vez, todas as famílias de Tua igreja. E em especial oramos pedindo por saúde. Nós temos vários lares de nossa igreja que estão passando por problemas nessa ordem. Nós lembramos do irmão Romildo, que está em recuperação, irmão Vanildo, a Julinha, a irmã Josefa. Nós agradecemos porque vários deles já estão melhor, mas nós colocamos em Tuas mãos a vida de cada um deles, sabendo que o Senhor vai cuidar e recuperar conforme a Tua vontade ainda mais. Oramos também por aqueles que não mencionamos aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe que estão passando por lutas, por dificuldades. Abençoa, Senhor. Abençoe para que a gente possa também ter responsabilidade com aquilo que fazemos com o nosso corpo. Que a gente possa se alimentar melhor, que a gente possa cuidar da nossa saúde, para que as doenças não venham sobre nossa família. E eu peço sabedoria do Senhor sobre cada líder, cada família, cada pessoa que está aqui representando o seu lar. Abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus queridos. A todos vocês, meu abraço, minha saudação aos que estão em casa, ouvindo e vendo pela internet. Que Deus possa estar nos lares, que haja harmonia, felicidade e realizações em cada lar cristão. Que bênção, né? De vez em quando, os navios, os grandes transatlânticos, têm que parar em suas viagens, e eles têm que ser erguidos num pier seco para tirar as caracas do casco. Vocês sabiam disso? Ao longo do tempo e das viagens, os moluscos vão acumulando nos costados dos navios e enche de cracas, e eles precisam ser limpos, raspar aqueles crustáceos que se aderem no metal dos navios. Aí eles ficam parados, erguidos num lugar seco, e depois continuam a viagem. A nossa vida conjugal, a nossa vida no lar e a nossa vida religiosa, de vez em quando precisa
de uma parada desse tipo, para limpeza, para avaliação, para a gente reavaliar os rumos. Sabe, irmãos, todas as firmas, no final do ano ou cada mês, fazem um balanço na sua contabilidade. E muitas vezes nós precisamos parar também, dialogar, pedir a Deus sabedoria, redirecionar nossa vida, como os navios. Eu li uma notícia um tempo atrás que me impressionou muito. Aliás, não foi uma notícia. Ernest Hemingway é um grande escritor americano e ele contou esse lance. Lá na Espanha, na língua castelhana, existem muitos nomes Paco, um apelido, um nome muito comum para os jovens, para as pessoas, o Paco. Vocês já devem ter conhecido alguém assim. Uma vez um pai se desentendeu tremendamente com seu filho. E o filho foi embora, aí na faixa dos 20 anos. E foi aquele trauma. O lar sem o filho sozinho pelo mundo. Passaram-se alguns anos. E um dia, o pai colocou um anúncio no jornal, em Madrid, a capital da Espanha. Colocou um anúncio no jornal com os seguintes dizeres: Paco, encontre-me no Hotel Montana, terça-feira ao meio-dia. Tudo está perdoado, papai. No dia, no local e na hora combinados, apareceram 800 Pacos. 800. Todos eles com problemas com os pais. Um deles, claro, era o filho daquele senhor. Mas dá para a gente ter uma ideia da situação entre pais e filhos no mundo de hoje. Eu queria separar umas 2, 3 noites para conversarmos um pouquinho sobre os filhos. O lar tem significado muito especial quando os filhos estão lá, quando chegam os filhos. E às vezes, quando os filhos crescem, eles se revoltam, eles saem, eles se desentendem. Eu já vi muito drama de pais e mães com a consciência muito pesada, porque os filhos se foram, saíram da igreja, se desentenderam. Eu quero dizer aos irmãos que a gente tem que superar isso, tá certo? Se você educou a sua criança desde pequenininha, e esse filho seu, essa filha, chegou aos 20, 22 anos, e decidiu ir embora, e decidiu jogar tudo pro alto, você fazer o quê? Chega um momento, irmãos, em que nós pais só podemos orar pelos nossos filhos. Os conselhos, as repreensões não têm mais lugar. E não adianta ficar batendo, martelando em cima, porque a revolta aumenta. Então, queridos, a gente precisa entregar a Deus o destino dos nossos filhos. A Ellen White, eu vou trazer ainda, a Ellen White tem um trechinho extremamente importante e significativo. Ela diz que nos últimos momentos da história do mundo, Deus vai atender a oração, as orações das mães e dos pais e trazer os filhos de volta. Amém? No último momento.
Isso deve nos consolar, tá certo? Porque a dor é grande, né? A gente sonha tanto pelos filhos e muitas vezes não somos correspondidos. Eles têm o mundo deles, as decisões deles, e quando se tornam adultos, buscam seus caminhos. Hoje eu quero ir para o Novo Testamento e apresentar a vocês a história de uma mãe, de uma família, que talvez não seja muito explorada. Houve um reduzido número de mulheres que acompanharam o ministério de Jesus. Como é que Jesus financiava as suas viagens, o seu ministério? Você já pensou nisso? Hoje a nossa igreja é organizada, tem um sistema de manutenção dos seus pastores, inclusive dos aposentados. Um plano maravilhoso, mas naquele tempo não. E a gente pode imaginar que Jesus trabalhou, e claro, ele trabalhou na carpintaria do seu pai em Nazaré durante muitos anos, durante a sua juventude. Há uma referência bíblica quando Jesus tinha 12 anos, e depois ele só aparece no batismo, já com 30 praticamente. E nesse tempo de 18 anos, ele trabalhou, ele fez economias, que depois empregou. É lógico pensar assim, não é? Depois empregou nas suas viagens, no seu ministério, na manutenção do seu grupo apostólico. Mas havia senhoras, mulheres, um grupo pequeno, selecionado, de mulheres que ajudaram o ministério de Jesus Cristo, que acompanharam o trabalho dele, financiando inclusive com as suas posses. Uma dessas mulheres se chamava Salomé. Salomé era uma mulher de destaque e de recursos financeiros. Uma mulher importante. O evangelista Marcos dá o nome dela, Salomé. E Mateus escreveu mais tarde. Marcos escreveu antes, Mateus escreveu mais tarde, e ele disse que era a mãe dos filhos de Zebedeu. A mãe dos filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago, no tempo que Mateus escreveu, já eram famosos, vamos dizer assim, e aí ele escreveu a mãe deles, João e Tiago. Sabem, meus queridos, abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. Leia comigo o verso 21. Olha aqui uma família que tinha uma empresa. Bonito isso, né? Pai e filhos trabalhando juntos. Organizaram uma empresa. Mateus 4. Leiam comigo. Adiantando-se dali, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Ei, coisa séria isso aqui, hein? Imagine você na sua casa, com 2 rapazes maravilhosos, um deles com 18 anos, era o caso de João. Aí aparece um pregador, viajante, meio estranho, e leva os seus 2 filhos. Perceberam? Eles estavam com o pai
trabalhando no lago de Genezaré. O lago de Genezaré é um grande lago de água doce. A Bíblia chama de Mar da Galileia, mas é lago. O Jordão chega do lado norte, as águas são represadas nesse lago e depois o Jordão sai do lado sul e desce até o Mar Morto. E esse lago de Genezaré até hoje é chamado Lago de Quinerete. É um lugar muito bonito na Galileia. E até hoje tem lá um peixinho bonito chamado peixe de São Pedro. E o pessoal pesca, não é? E esses dois rapazes estavam aqui com o seu pai, o seu barco. Aparece Jesus e os chama. E eles vão embora. Deixa a firma e vão com o Senhor Jesus Cristo. E aqui Salomé aparece pela primeira vez, os seus filhos, casada com esse pescador da Galileia chamado Zebedeu. E eles tinham negócios em família, uma pequena empresa de pesca, tá certo? Tinham empregados. Diz a história da tradição judaica, eram prósperos. Jesus era recebido no lar dessa família, na cidade de Cafarnaum, às margens do lago da Galileia. E é interessante que, mais um detalhezinho, se a gente comparar Mateus 27, 55 e João 19, muitos estudiosos chegam à conclusão que essa Salomé era irmã da Virgem Maria. Tá certo? Salomé e Maria, mãe de Jesus, eram irmãs. Alguns não aceitam isso, mas há evidências fortes. Portanto, essa Salomé era tia de Jesus Cristo. E João e Tiago, primos de Jesus. Eles foram chamados para o ministério. Deixaram a empresa do pai e foram embora. Salomé, a mãe, os entregou a Jesus para o serviço da missão. E eram filhos extremamente inteligentes. São Tiago escreveu uma carta e dirigiu o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. E João escreveu um evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Numa linguagem castiça, rica, o grego de João é extraordinário. E ele foi o último dos discípulos a falecer e morreu de morte natural, não foi? E Tiago foi, o irmão dele, foi o primeiro a ser martirizado. Então eram 2 rapazes extraordinários. Agora, Salomé era ambiciosa, viu? Como toda mãe, não é? Era um tipo de mãe que queria muita coisa para os seus filhos. Salomé tinha ambições para eles. E tinha um detalhe. Como muitas pessoas daquela época, Salomé esperava que Jesus Cristo estabelecesse o seu reino aqui, de imediato, um reino político e militar. Tá certo? Os próprios discípulos esperavam isso, um reino poderoso que libertasse Israel dos romanos. E a Salomé pensava dessa forma também. E sabem, meus queridos, um dia ela começou a preocupar. Os meus filhos precisam ter um cargo importante nesse reino, junto com Jesus Cristo, quando ele estabelecer-se como rei da nossa nação. Será que o cargo da mais alta categoria vai pertencer ao São Pedro? Esses pensamentos incomodavam a Salomé. Parece que Jesus tem um relacionamento
bem chegado ao Pedro. Eu tenho que dar um jeito nisso, pensava Salomé. Quem seria o maior no reino de Jesus Cristo? Questões como essas eram frequentes entre os discípulos. E a mãe entrou também nessa. Salomé, como qualquer mãe, era orgulhosa dos seus filhos maravilhosos, leais, inteligentes. Tinha também ambições para eles, não esqueçam. E um dia ela disse assim: filhos, deixem comigo, ninguém será superior a vocês. No reino do nosso mestre, ninguém dará ordens a vocês, nem mesmo Pedro. Se há uma pessoa que tem influência com Jesus, sou eu. Ele é meu sobrinho, eu sou irmão da mãe dele. Será que Pedro, a mãe de Pedro, é seguidora dele como eu? Não é. Ou a mãe de Felipe já recebeu Jesus Cristo em sua casa? Tudo isso eu já fiz. E elas não. E mais, lembrem-se que a mãe de Jesus é minha irmã. E isso tem tudo a ver com esse assunto. Eu vou esclarecer, meus filhos, essa questão de uma vez por todas. Vocês dois ocuparão os lugares acima dos demais apóstolos. Deixe comigo. Isso é coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Para a família. E assim, Salomé se propôs a ir falar com Jesus, sem demora. Você já leu isso na Bíblia? Abra comigo mais uma vez, por favor. Mateus capítulo 20. Mateus, agora vamos lá no capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 20 também. Olha o lance aí. São Mateus 20, verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus 2 filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Olha, adorando. Ela deve ter se ajoelhado na presença de Jesus Cristo e fez o pedido. E Jesus disse: o que queres? Ela respondeu: diga, Senhor, que esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda no meu reino. Olhem um pouquinho para mim. Os tronos do Oriente parecia mais um sofá. Era um banco grande, cabia 2, 3, 4 pessoas. Não era uma cadeira exclusiva de um lugar só. Por isso que ela chegou e pediu um à esquerda, outro à direita. Jesus, porém, verso 22, respondendo disse: você não sabe o que está pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes: podemos. Olha a petulância desses moços aí e da mãe. Vocês podem encarar o que eu vou encarar? Vocês podem ser batizados como eu serei? Sim, Senhor, podemos sim. A verso 23, e disse-lhe Jesus: na verdade, tá bom, se vocês são tão valentes assim, vocês beberão do meu cálice futuramente, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, olha lá, quando os outros discípulos ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha a confusão que deu. Os outros 10, é um problema lá em casa, né? É um problema de um grupo. 2 irmãos querendo destaque e os outros já se arrepiaram. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse:
Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus aproveitou aquela confusão, aquele desejo de ser o maior, para dar uma lição como essa. Se você quiser ser de destaque, se você quiser ser muito importante, sirva. Siga meu exemplo, que vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate. Servir, meus irmãos, pode chegar a esse ponto, como aconteceu com Jesus. Será que um dia nós vamos ter que dar a vida pela nossa esposa, pelo marido, pelos filhos? Servir é isso. Disse Jesus: se você quiser ser grande, seja o que mais serve, seja o mais humilde, como o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate. Queridos, aí a coisa complicou, não foi? Aquela mulher chegou, vamos repassar, se ajoelhou. Jesus estava nesse momento nos arredores de Jericó. Estava para subir para Jerusalém. É uma montanhazinha, nos montes da Judéia. De Jericó, ele estava para ir a Jerusalém. E quando ele se separou um pouquinho da multidão que o seguia, Salomé se ajoelhou e abordou a Jesus Cristo com esse pedido. E ao ajoelhar-se, ela dava a impressão de ser uma pessoa humilde, enquanto fazia uma petição atrevida diante de tantas pessoas, que causou uma confusão enorme. Sabem, queridos, o seu coração estava cheio de orgulho e presunção e uma visão distorcida da missão de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus estava fazendo a sua última viagem para Jerusalém. Ele estava começando a última semana de vida. No final daquela semana ele iria morrer na cruz. E a mulher fazendo um pedido desse, achando que o reino seria estabelecido logo. Pouco lhe importava os sentimentos dos outros. Pouco lhe importava se ela estivesse machucando os zelos e provocando amargura nos amigos de seus filhos, contanto que eles, seus filhos, efetivamente fossem favorecidos. Que diferença, meus queridos, da súplica que fez aquela mulher humilde, Cirofenícia. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Salomé, meus queridos, como muitos de nós, teve que aprender uma lição de humildade, viu? Nós, muitas vezes, como pais, como mães, achamos que temos toda a autoridade sobre nossos filhos. Precisamos, muitas vezes, aprender certas lições de humildade, que faz tanta falta para nós, como fez para Salomé naquele tempo. Mas sabe, ela aprendeu, e nós devemos aprender que a grandeza depende da intensidade da entrega. Você ouviu essa frase? A grandeza depende da intensidade da entrega. Quanto mais nos entregamos, maior seremos, como disse o próprio Jesus Cristo. Devido à sua posição social e ao fato de ser uma mulher rica, Salomé poderia se sentir ferida. Ele me ofendeu,
que falta de respeito, é meu sobrinho. Isso aí seria muito comum entre nós, entre o ser humano. Ela poderia se ressentir em seus sentimentos, mas não foi assim. Aqui ela demonstrou uma nobreza extraordinária. Ela aprendeu a lição que Jesus expôs nesse momento e continuou sendo uma leal seguidora de Jesus Cristo até o final da sua vida. Viu? Salomé aprendeu. Quando os discípulos, menos João, fugiram do cenário da cruz, confusos, Salomé estava lá. Isso é extraordinário, viu, irmãos? Leia comigo, por favor, Marcos capítulo 15. Vamos dar uma olhadinha o que Marcos escreveu sobre ela, capítulo 15. Leia comigo os versos 40 e 41. Marcos 15, 40 e 41, olha lá. Junto à cruz, naquela sexta-feira sinistra, os discípulos desapareceram. Só Salomé, aliás, o filho da Salomé, o João, ficou entre os homens. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Estão vendo aí, meus irmãos? Essa mulher aprendeu a lição. Quando ela entendeu que o mestre ia morrer, na crucifixão ela estava lá, junto com suas amigas, junto com o único discípulo que ficou, o seu filho João. Sabem, queridos, ela se manteve junto à cruz, com João e a sua irmã, mãe de Jesus. A grandeza do cristão depende do grau, da intensidade de sua entrega. E essa mulher foi extraordinária depois que ela entendeu a verdadeira missão de Jesus Cristo. E mais, Marcos 16, o capítulo seguinte aí, nos conta que no domingo, aquele grupinho de senhoras foi ao sepulcro com a mesma devoção, para embalsamarem, ungirem o corpo de Jesus Cristo. E Salomé estava entre elas. Ela foi leal, amorosa e generosa. Ela contemplou a morte do Redentor e escutou nesse dia, domingo de manhã, as palavras incríveis, mas triunfantes, daquele anjo que anunciava: ele não está aqui, já ressuscitou. Ela fez parte do grupinho de mulheres, primeiras a ouvirem essa notícia. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo? Não está aqui porque ressuscitou. Queridos, eu quero dizer a você hoje, em nome de Jesus, temos que aprender lições desse tipo. Por mais que idolatremos os nossos filhos, eles têm a vida deles. E nós temos que aprender que assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate. Eu tenho aqui uma história que me impressiona muito. Eu trouxe até a página escrita, porque é até difícil de acreditar. Foi uma notícia extraordinária. O marido da Kim, chamado Steve, ganhou $1 milhão na loteria. E num outro sorteio,
Ele ganhou uma segunda vez mais $100.000. Foi uma solução para aquela família, para o casal Kim e Steve. Pagaram as dívidas, renovaram toda a casa. Tudo estava resolvido. Não. Aquela mulher queria o dinheiro do seu marido, não a ele mesmo. Ela tinha um caso extraconjugal. Ela tinha um amante. E agora que ele estava riquíssimo, ela contratou um assassino profissional por $500. Deu um adiantamento pequeno e disse: você mata o meu marido e eu vou resolver o meu problema. Vou ficar com o dinheiro dele e vou embora com meu amante. Só que quando ela disse isso para o seu amante, o filho de 21 anos ouviu no telefone e deu um jeito. A polícia prendeu essa mulher, levou-a para a cadeia e ela ficou apavorada quando o marido foi visitá-la. O marido traído. E o marido demonstrou enorme preocupação com ela, presa lá. E fez tudo possível para amenizar a pena, reduzir a condenação da sua esposa. E aquilo impressionou tremendamente a prisioneira lá. E ela começou a perceber a profundidade do genuíno amor do seu marido. Ele simplesmente não desistia dela. Os meses, os anos se passaram e a moça entendeu que o seu caso extraconjugal, a sua traição, era uma imitação barata e destrutiva do amor puro do seu marido. E sabem, queridos, como poderia ter feito isso com ele? E o marido fez tudo. E chegou o dia dela sair da prisão. E já estava claro que ele a amava verdadeiramente. E ela também. Ressurgiu o seu amor por ele, diante de tudo isso. E no dia que ela saiu da prisão, Steve estava lá para dar a ela as boas-vindas em sua casa. Chorando enquanto se lançava nos braços do marido, ela suplicou: me perdoa e nunca mais me abandone, nunca me deixe. Eu quero terminar com um parágrafozinho que é mais uma oração. Você nada pode fazer para que Deus o ame menos. Entendeu? Você não pode fazer nada para que Deus o ame menos. As nossas ações e atos não determinam o amor de Deus. Você entendeu? Não determinam. Se eu peco, Deus continua me amando. É claro, o coração divino é machucado com os meus pecados. Quando lhe voltamos as costas, Ele continua nos amando. Quando rejeitamos seu convite para segui-lo, Ele continua nos amando. Quando desobedecemos a sua vontade, Ele prossegue nos querendo bem. Esse é o nosso Deus, irmãos. Você precisa entender o amor de Deus dessa forma. As nossas ações distorcidas podem machucar o coração de Deus. As nossas escolhas erradas podem magoá-lo. Nossas más escolhas podem produzir profundo sofrimento em Deus, como no caso do pai e do filho pródigo, mas nada podemos fazer que altere o seu amor por nós. Amém?
Deus nos abençoe. Som. Convido a igreja a ficar em pé e cantar conosco, Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nossa gratidão por essa ideia extraordinária que tiveste lá na criação, estabelecendo a família. Quando um homem e uma mulher se dedicam durante toda a vida para estabelecer um círculo sagrado e nele criarem os seus filhos. Senhor, que tenhamos uma visão clara desse propósito que tens para cada um de teus filhos. Abençoa os nossos lares, nossas famílias, nossos filhos,
moços e moças, na sua turbulência de adolescente e de jovens, que sejam dirigidos e guardados pelo Teu Divino Espírito. E que nós, Pai, Senhor, possamos acompanhá-los em nossas orações a cada momento. E que cada um deles, Senhor, sinta o toque gracioso do Teu amor. E que um dia, juntos no Teu reino, estejamos para sempre com os filhos que o Senhor nos deu. São bênçãos que Te rogamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Obrigado, pastor José Silvio, pela mensagem inspiradora. Obrigado a todos os irmãos que partilhamos juntos a palavra e com certeza sairemos daqui bem melhores do jeito que chegamos. Que Deus nos leve a todos para casa, que os seus santos anjos nos conduzam e que amanhã o Espírito Santo possa nos motivar para que estejamos todos aqui de novo, para usufruirmos dessas bênçãos especiais que Deus reservou para nossas famílias. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe.